Olá, doutores. Iniciaremos o grupo 5, do nosso treinamento de documentações de uma drogaria. No grupo 5 eu vou ter o Manual de Boas Práticas, que tem que ser revisado e assinado pelo farmacêutico. Vamos ver como é que isso funciona mais à frente. O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde, o Programa de Prevenção de Riscos de Acidente, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e os POPs, que são os Procedimentos Operacionais Padrão. O Manual de Boas Práticas, como vocês podem ver aqui na figura, ele vai ter ali dados da empresa, o nome e fantasia, razão social, endereço, CEP, CNPJ, atividade, responsável legal, responsável técnico, /CRF. Então, quando esse manual chega para você, ele vai chegar em PDF e você vai ter que imprimir essa folha, e preencher esses dados. Aconselho a vocês a pegar a primeira folha, jogá-la para o Word e preencher digitalmente e depois imprimi-lo. O manual é único, então ele vai vir em um bloco de 99 folhas. Por que a gente pede para revisar antes? Se você não tem sala de aplicação da sua loja, você vai precisar dos POPs de aplicação, dos POPs de injetáveis, o POP de furação auricular? Não. Então esses POPs não vão ser colocados junto e você não vai imprimi-los. Se você não vende na sua loja controlado, você tem que ter o POP de dispensação de medicamento controlado? Não. Então você não vai imprimi-los. E por isso que eles têm que ser revisados e assinados para a comprovação da fiscalização que todos os POPs que estão ali são pertinentes a você, a sua loja. E o farmacêutico é o responsável por isso. O Manual de Boas Práticas, ele é desenvolvido com o procedimento padrão da sua loja, como sua loja funciona dentro das normas da Portaria 344, da Portaria 44, da Portaria 222. São portarias e RDCs que regulam a nossa profissão. Aconselho a todos os farmacêuticos a lerem a Portaria 344, a RDC 44 e a RDC 222. Por quê? Elas vão te dar embasamento e segurança para poder trabalhar na drogaria e saber o que é pertinente a você, o que é pertinente ao dono da loja e o que é pertinente ao gerente da loja. E aconselho a você a introduzir ao seu gerente de loja ler a Portaria 344, porque muitos conflitos que são gerados dentro de uma loja acontecem quando o farmacêutico fala, mas isso não pode, é portaria. Ele não sabe o que é a Portaria 344, ele nunca leu. Tenha uma impressa, tique nessa portaria o que você acha de suma importância e quando acontecer qualquer inconveniente, pega a portaria e fala, vem cá, vamos dar uma lida nisso aqui. Só para você ver o que pode acontecer com a gente. Eu estou minimizando o quê? Eu entrar em conflito com outro colaborador, sendo que eu posso explicá-lo e mostrá-lo aonde está escrito que eu não posso fazer isso. A fiscalização, ela vai sempre se basear nas RDCs pertinentes a farmácias e na 344. Aqui eu tenho o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde. Ele vai ter os mesmos dados da empresa, porém, esse programa é feito por um engenheiro de segurança do trabalho. Então, ele vai estar carimbado e assinado por um farmacêutico. Ele é anual? Não, ele é definitivo, é um programa definitivo, a não ser que eu mude de empresa que vai fazer a coleta e o transporte, a destinação final dos meus resíduos. O que normalmente não acontece, eu sempre permaneço com a mesma empresa. Ah, mas ele já está assinado e carimbado pelo farmacêutico anterior, mas você tem que lê-lo, tem que assiná-lo e carimbá-lo. Que você tem ciência de como é feito todo o processo, a partir do momento que você dá baixa nos medicamentos e como tem que ser feito o descarte correto desse medicamento pela empresa contratada. Um exemplo, algumas empresas, elas solicitam que quando nós vamos dispensar os medicamentos da Portaria 344, ou seja, os medicamentos controlados, que eu os retire da caixa e do blister. E aí ela me fornece 4 bombonas distintas. Uma para medicamentos controlados, tarja vermelha, uma para medicamentos controlados, tarja preta, e uma para líquidos,
Não, mas você falou 4, a outra para os medicamentos comuns. E eu tenho que colocar separados. E por que fora da caixa e fora do blister? Porque a caixa vai ser reutilizável e o fora do blister para que quando o transportador, o colaborador deles que vai transportar e levar até o destino final, ninguém saber qual medicamento é aquele e não correr o risco de pegar o medicamento vencido dentro de um blister e utilizá-lo. Então esse é um procedimento que está descrito no programa de gerenciamento de resíduos da saúde da sua loja. E você tem que saber como tem que ser feito. Em alguns só pedem para tirar da caixa, não tiram do blister. Porque eles entraram em uma negociação com a indústria farmacêutica e eles devolvem o blister para a indústria para ela reutilizar aquele material. Programa de prevenção de riscos de acidente. Quando a gente entra, vou botar um exemplo para vocês, né, em um supermercado, você vai ver lá na paredezinha do supermercado, na área do açougue, né, o mapa de risco. Risco de corte, risco ergonômico ou risco qualquer um deles que seja. O engenheiro de segurança do trabalho vai fazer o PPRA da sua loja e vai mandar para ela, onde você vai colocar os dados da loja e vai assinar e carimbar ali, na primeira folha. Ali está discriminando os riscos ergonômicos ou risco biológico que você pode estar tendo, ou risco químico na sua loja. Se a loja tem aplicação de injetáveis, é um risco biológico, o risco de contaminação por material perfuro cortante. E aí, em cada uma das áreas da sua loja tem que estar aquela plaquinha bonitinha discriminando o risco. O engenheiro vai, juntamente com a planta baixa da sua loja, que aí ele consegue visualizar a sua loja, colocar na parede de cada um dos setores. Então, caixa, salão ou hall, como você desejar, o balcão, sala de aplicação, sala farmacêutica, gerência e estoque, ele vai criar um mapa de risco e vai dizer qual o risco o colaborador tem trabalhando naquele local. Programa de controle médico de saúde ocupacional. Nada mais é do que os próprios ASOs, onde eu analiso o ASO do colaborador para ver se ele tem alguma doença pré-existente, como uma diabetes, alguma coisa, e fico sempre observando aquele colaborador para falar com ele, já tomou um cafezinho? Comeu alguma coisa? Para quê? Para ele não desmaiar trabalhando. Por isso que eu tenho o atestado de saúde, onde ele vai a uma empresa terceirizada e faz o atestado de saúde dele. Quando ele entrou na empresa, ele teve algum problema de audição? Não. A audição dele era perfeita. Quando ele foi na empresa, ele tinha algum problema de postura? Não. É perfeita. Chegou na data de validade, tem que ser renovado novamente, que tem validade de 1 ano. E ele vai fazer isso todo ano enquanto ele estiver trabalhando na empresa. Quando ele pedir para sair da empresa ou ele for desligado pela empresa, ele faz o ASO demissional, que é uma comprovação da loja que quando ele entrou, ele tinha todas as acuidades dele aqui e quando ele saiu, ele não perdeu nenhuma acuidade. Isso é um controle da empresa para o Ministério do Trabalho e é um controle do farmacêutico que está relacionado à saúde. Os atestados, como vocês podem ver aqui, um atestado que eu botei para a gente dar uma olhada, ele vai estar discriminado ali o que o cara fez, como ele fez, qual exame ele fez, pertinente ao trabalho dele. E isso vai estar lá no último grupo da nossa lista, todos os ASOs de todos os colaboradores. Porque a vigilância pode solicitar esses ASOs. Então, para você ficar procurando ele, né, em demasia, a gente colocou junto com a área onde eles mais gostam de pedir, que são os treinamentos e depois os ASOs. Aí eu tenho os POPs, que é a mesma coisa, eu vou receber todos os POPs de loja, onde eu vou ter que colocar na minha loja, né, o endereço da loja, eu vou ter que colocar o nome do farmacêutico, eu vou ter que colocar revisado por quem, criado por quem. Quem cria os nossos POPs, né, na rede é uma coordenadora farmacêutica. É a Cristina, que tem 40 anos de mercado. Ela cria e manda todos para a sua loja e fala assim, doutor, dá uma olhada para mim qual é o pertinente da sua loja. Um exemplo, na época da pandemia, a Cristina, normalmente em cada município sai uma portaria diferente de normativa para se trabalhar na pandemia do Covid. E o que ela fez? Ela teve que criar
um POP específico para cada loja de acordo com cada portaria. Então, se nós pegarmos dois exemplos clássicos, para vocês terem noção. Vamos lá, em Teresópolis, o que aconteceu? Foi soltada a portaria, então o colaborador adentrou a loja. É feita a verificação da temperatura desse colaborador e é feito um questionário, onde o farmacêutico, que é o responsável, tem uma folha dessa para cada colaborador e fala: como é que você está? Está com dor de cabeça? Está com febre? Está sentindo alguma tonteira? Antes dele sequer entrar no trabalho. Que é um controle para o trabalho e para não correr o risco de contaminar o cliente. Constatada uma faixa de temperatura além da normal, o colaborador deverá ser direcionado à sua residência e posteriormente a ligar para a prefeitura para agendar o teste do Covid. Então esse foi o específico de Teresópolis. Se nós pegarmos lá agora no município de São Gonçalo, também no Rio de Janeiro, não foi solicitado a aferição, mas foi solicitado a mesma higienização, a utilização de máscara e de steel face. Então, para cada local foi feita uma. E a Cristina providenciou o POP específico para cada legislação pertinente em cada município. E aí, dessa documentação de POP, o que eu preciso que o farmacêutico faça? Diariamente. Diariamente ele vai aferir a temperatura do colaborador, ele vai seguir aquele POP à risca, ele vai virar para o colaborador que fez a limpeza no horário que ele não estava, vamos supor, 7 horas da manhã, ele chegou às 7h30. Você passou hipoclorito no chão, sabe fazer a diluição, não sabe, eu vou te ensinar a diluição, o passo a passo. Isso tem que ser sempre colocado e revisado para a gente. E com isso, finalizamos o grupo 5 de documentação de drogarias. Nos vemos no grupo 6.